Opa! Tudo bem, galera? Professor Danilo Galdino, professor de Física, aqui com vocês. Queridos do canal Biofortes, canal do meu querido amigo Professor Antenor. Estou aqui para dar uma dica para vocês que vão fazer a prova da UEMA. Isso mesmo, uma dica de Física para vocês que vão fazer a prova da UEMA. Então, meninos e meninas, simbora! Vamos para cima. Queridos, a dica que eu vou dar para vocês é em relação à parte de calorimetria. O que eu quero que vocês guardem, olha bem, eu quero que você guarde que calor é energia térmica em trânsito entre corpos a diferentes temperaturas. Eu quero que você guarde quando disser que vai acontecer uma variação de temperatura e quando vai acontecer uma mudança de estado físico. Quando disser que vai acontecer uma variação de temperatura, você vai estar falando do calor sensível. E para determinar a quantidade de calor, é lembrar do que macete. Quantidade de calor é dado pelo produto da massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Agora, se disser que vai estar acontecendo uma mudança de estado físico, é lembrar do que moleza. Quantidade de calor é dado pelo produto da massa vezes o que? O calor latente. E nesse caso, quando estiver dizendo que está acontecendo uma mudança de estado físico, você vai classificar como sendo calor latente. Queridos, toda vez que você tiver troca de calor entre os corpos, eu quero que você lembre e guarde o princípio geral das trocas de calor, onde a somatória dessa troca de calor envolvida entre os corpos vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. E um detalhe que tu vai guardar é o que nós chamamos de potência térmica, que vai estar representando, querido, a rapidez com que uma fonte fornece ou retira uma certa quantidade de energia de um corpo. Quando ele falar dessa rapidez com que uma fonte vai estar fornecendo essa energia, fica sempre com cuidado em relação ao tempo, para saber em qual tempo está acontecendo essa transmissão. Baseado nisso, queridos, eu coloquei para vocês duas questõezinhas para a gente responder. Vamos lá. Questão número 1. Considere que um fogão forneça um fluxo constante de calor igual a 6.000 cal por minuto e que esse calor seja inteiramente transferido da chama ao que se deseja aquecer. Se 400 gramas de um óleo que possui calor específico igual a 0,45 cal por grama vezes Celsius for aquecido nesse fogão durante, olha bem, 3 minutos, a temperatura desse óleo se elevará em. Queridos, o que você está tendo aí? Olha aí, uma fonte que está fornecendo energia para aquecer o quê? O óleo. Essa fonte, ela fornece o quê? Em cada minuto, 6.000 calorias. Essa fonte fornecerá durante quanto tempo energia para o óleo? Professor, durante 3 minutos. Sabe o que isso quer dizer? Que o valor da energia que o óleo vai receber vai ser 3 vezes 6.000, ou seja, 18.000. E o que vai acontecer com o óleo? O óleo vai sofrer uma variação de temperatura. Ah, professor, então para responder é o que macete que eu vou utilizar. Então vai ficar como, professor? Eu já sei que a quantidade de energia que o óleo recebe é igual a 18.000, porque ele fica submetido durante um tempo de 3 minutos. Como você sabe, a quantidade de calor ela é dada pelo produto da massa, vezes calor específico, vezes o valor de quê? Da variação de temperatura. Como eu quero saber é o valor da variação de temperatura, é só você substituir os dados. Quantidade de calor para o óleo, 18.000, dividido pelo produto da massa, que é 400, vezes o calor específico, que é 0,45. Depois que tu fizer a multiplicação e a divisão, tu vai encontrar um valor igual a quanto? 100 graus Celsius. Ou seja, a variação de temperatura que esse óleo vai sofrer vai ser igual a 100 graus Celsius. Então, querido, toda vez que tiver uma fonte que fornece energia para aquecer alguma coisa,
quero que você lembre que esse corpo que vai receber essa energia, se ele tiver uma variação de temperatura, a quantidade de calor para encontrar é dado pelo famoso Q macete. Quantidade de calor igual ao produto da massa vezes o calor específico vezes o valor da variação de temperatura. Questão número 2. Nessa questão número 2, eu vou aplicar com vocês o princípio geral da troca de calor. Professor, quando é que eu vou aplicar o princípio geral das trocas de calor? Quando eu misturar, por exemplo, em um recipiente, dois materiais, dois líquidos, por exemplo, de temperaturas diferentes. Quando eu fizer isso, eu vou lembrar do princípio geral das trocas de calor. Então vamos lá. Na ausência de um chuveiro elétrico, um estudante decide, para tomar um banho morno, misturar numa banheira 2 panelas com água a 100 graus Celsius e 8 panelas de mesmo volume com água a 20 graus Celsius. Conclui-se, desprezando as perdas de calor para o ambiente, que a temperatura em graus Celsius obtida na água da banheira foi de... O que eu fiz, querido? Eu peguei uma banheira e coloquei água a 100 graus Celsius e coloquei água a 20 graus Celsius. Professor, o que vai acontecer? Queridos, eu vou perceber que como um tem uma temperatura maior e o outro tem uma temperatura menor, vai existir um fluxo de energia do de maior temperatura para o de menor temperatura. E eu vou perceber, então, que no final eu vou ter uma quantidade de água em uma temperatura que vai ser a mesma, porque vai acontecer o quê? O equilíbrio térmico. Como vai acontecer troca de calor apenas entre a água quente e a água fria, quando eu fizer a somatória da quantidade de calor envolvida, tem que ser igual a quanto, queridos? Tem que ser igual a zero. Como vai acontecer a variação de temperatura, eu vou lembrar quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Então fica quantidade de calor da água quente mais quantidade de calor da água fria igual a quanto? Igual a zero. O que eu quero encontrar nesse caso? Eu quero encontrar o valor da temperatura. Lembrando que para um você tem uma massa igual a 2 vezes m, porque você vai ter 2 panelas de água, e na outra você vai ter uma massa igual a 8m, porque você vai ter 8 panelas de água. Quando você fizer o cálculo, você vai encontrar um valor de uma temperatura igual a 36 graus Celsius. Então, meninos e meninas do canal Biofortes, tá aí a dica de calorimetria para você que vai fazer a UEMA. Então, meninos e meninas, beijo para todos, fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera! Tchau!